Então, estamos aqui hoje para estrear o nosso programa da Roça para a Vida, o podcast, gente. Então, hoje temos uma convidada super especial, uma mulher de muita fé, muito guerreira, batalhadora e nutricionista, a Márcia. Seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Jéssica. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para fazer uma gravação, uma live. Estamos ao vivo também nas redes sociais, então para quem acompanha a gente lá, acompanha eu como Jéssica Vida na Roça e a Márcia como Saqueto Márcia. Então hoje, gente, estamos aqui para estrear esse programa, né? Não poderia deixar de iniciar aí o mês, finalizar, na verdade, né, Márcia? Porque estamos desde o início do mês tentando marcar, mas essas agendas lotadas dessa pessoa muito importante, até porque ela é muito especial e muito querida, tanto aqui na nossa cidade, também nas redes sociais, o pessoal tem acompanhado aí o trabalho dela aqui na nossa cidade. Então eu queria iniciar fazendo uma pergunta para a Márcia aí, para a gente começar. Então conta pra gente, Márcia, um pouquinho aí da sua trajetória, né? O que mais te ajudou aí, o amor pela nutrição, como você teve esse amor pela nutrição e esse amor pelas pessoas? Então, eu sempre amei a nutrição. Desde criança eu sempre falava que eu gostaria de ser nutricionista. E mesmo sem entender muito para que lado ir, né, eu falava que eu gostaria de ser saudável. Eu já me alimentava, né, saudável, sempre fui de uma alimentação mais equilibrada e saudável, e era meu sonho ser nutricionista. Então, assim que foi possível, eu vim morar na cidade, que eu morava no sítio com meus pais, lá no Jacutinga do Meio, que pertence a Mato Rico. Agora eu moro em Roncador. Eu mudei para Roncador e fui cursar nutrição, que era meu sonho, e hoje estou com esse sonho realizado há mais ou menos 8 anos. Acho que vai fazer 9 já. E para mim é tudo de bom falar em nutrição, falar em vida, falar em cuidado com o próximo. Se a gente se alimentar saudavelmente, bem, a gente já está amando o próximo, a gente já está cuidando do próximo. Então, alimentação é remédio, alimentação é vida. Não, Por isso que eu amo a nutrição. Eu já trouxe a Márcia aqui para falar com a gente, porque eu sinto esse amor dela desde quando ela vem me acompanhando, né, Márcia? Desde novembro do ano passado, né? Já vai completar um ano que ela me acompanha aí, nutricionalmente falando, né? Como você mesmo sabe, eu nunca fui de cuidar muito bem assim da minha alimentação. Então, desde quando eu iniciei o tratamento, eu procurei você já por isso, porque as pessoas aqui sempre comentam muito bem de você. Você sempre trata os pacientes com amor. E a gente sabe, né, gente? Quem conhece a Márcia sabe aí desse amor dela pela nutrição, pelos pacientes, como você trata bem as pessoas no hospital também. Então, também na igreja, né? E agora você trabalha lá também. Trabalha não, né? Com muito Serve amor. a Deus. Com muito amor, sempre servi. Falar de Deus para mim é falar de tudo, né? Deus é perfeito, Deus é tudo que a gente tem de mais maravilhoso. Então, eu sempre servi na igreja, né? Entrando um pouquinho nesse assunto. Eu sempre fui muito de Deus, sempre fui de servir, de fazer leitura, de acompanhar. Eu faço parte do apostolado da oração, né? Dos membros do apostolado, as idosinhas, e tá lá eu, a Márcia, no meio. Faço parte da infância missionária também, que é com as crianças. Tô lá amando e brincando com eles e colocando Jesus no coraçãozinho deles, né? Levando Jesus, porque quanto mais cedo a gente conhece Jesus, a gente vai levar Jesus para sempre. E a gente, sem Jesus, sem Deus, a gente não tem nada, a gente não sabe seguir nada. Então, por isso que eu sempre coloco Deus à frente de tudo, porque Ele é perfeito. Então, antes de eu saber do meu diagnóstico, eu já continuei minha vida com Deus, né? Continuei servindo tudo que eu fazia na igreja. Depois, durante o tratamento, permaneci fazendo, indo para acampamento, indo fazer leitura, indo fazer comentário. Até um dia o microfone parou, né? As pessoas olharam e falaram: Meu Deus, será que a Márcia caiu lá? Eu lá, bem plena, só tinha acabado a pilha do microfone. E eu lá, servindo, de touquinha, né? Com a carequinha de fora. Eu não tava nem aí, não, filho. Eu ia servir, que Deus é perfeito. Ele sabe muito bem por que Ele me trouxe aqui, por que Ele me deu isso. Deus sabe de todas as coisas. Então, se Ele colocou você no meu caminho,
Ele colocou eu no seu caminho. Ele sabia que nós ia ser amiga aí, né? Irmãs, como diz o Irmãs. povo. A irmã que eu não tenho, né? A Márcia. Então, durante o tratamento, Márcia, quais foram aí os maiores desafios para você nesse período? Desafios? Então, eu tive bastante desafios com a família, né? Família e os amigos. Eles se perguntavam por que comigo, ou nossa, Márcia, chorando, né? Nossa, Márcia, por que com você, Marcinho? O que aconteceu? Eu falei, Deus sabe o que está fazendo e eu não quero ninguém chorando, eu não quero ninguém triste, porque eu vou vencer, eu tenho certeza que eu vou vencer. Eu já sou um milagre vivo, então eu sempre acreditei que eu era um milagre vivo e não deixava as pessoas chorar, né? Até teve a minha mãezinha, depois de muitos dias, ela falou que quando ela soube, ela não chorava perto de mim, mas ela chorou 5 dias sem parar. A pressão oscilava, né? Não tinha o que fazer. A minha irmã ela não podia me ver, que ela estava em transe também. Acredito que as mães da gente é as que mais sofrem, né? Mais do que a gente mesmo, porque muitas vezes a gente mesmo tem que fortalecer elas ali, falar, não, não é assim, vamos firme e forte. E no trabalho também as pessoas falavam, Marcinha, meu Deus, com você. Eu falava, não é para chorar, não quero ninguém chorando. Até tinha uma recepcionista que ela falava assim, Marcinha, você chega todo dia do mesmo jeito, sorrindo, nada te abala, nada te deixa para baixo. Mas o que vai resolver a gente chorar? Não vai resolver problema nenhum. Eu sempre falo isso, se chorar resolvesse, era só chorar. Mas não precisa, né? Porque Deus sabe das coisas e a solução sempre está ali. Se Deus colocou, é porque Ele tem um propósito bem maior, né? Ele quer que a gente aprenda algo com isso. Então, eu sempre coloco que Deus queria me ensinar alguma coisa e por isso que Ele me deu esse diagnóstico, que nunca me pertenceu, inclusive, mas eu passei pelo processo, né? Com muita fé, com muito amor ao próximo e a Deus, eu venci, vencemos, né? Somos guerreiras e vencedoras. E você foi uma força, uma inspiração para muitas mulheres, né? Para muitas mulheres aqui na nossa cidade, quem te acompanha, né? Então, e quando a vida trouxe aí, né? Esse desafio do tratamento oncológico, o que mais te ajudou a seguir firme nessa caminhada? O que você firmou mais aí para poder? Deus, né? Minha fé, minhas orações. Eu me recordo bem que eu sempre vou no Santíssimo, né? Aqui na nossa cidade. No Santíssimo ali na Paróquia São Pedro. Então eu lembro que um pouquinho antes de eu descobrir o diagnóstico, eu rezava bastante a oração do Pai Nosso. E na oração do Pai Nosso tem que seja feita a sua vontade. Até me emociona. Porque eu sempre rezava, e uns dias antes de eu descobrir, eu ia rezava com muita força, com muito amor, e falava que seja feita a sua vontade na oração do Pai Nosso. Aí depois, né, com o tempo, eu fui me recordar que eu fazia essa oração, e foi essa oração que me fortaleceu desde o início do tratamento. Entre outras orações, entre as orações que o mundo todo fez por mim, né? Tanto na minha cidade como no mundo todo, as pessoas rezavam por mim, os que me conheciam, os que não me conheciam, então eu sou grata por cada oração que rezaram por mim e até hoje que ainda rezam, né? Às vezes as pessoas vêm e falam, tá tudo bem, tô rezando por você. Eu falo, sim, continua, por favor, porque eu preciso das suas orações. Eu agradeço muito, eu estou bem, graças a Deus, mas eu agradeço as orações. Porque é as orações que mantêm a gente de pé, mantêm a gente firme, pronto para batalha. E é uma batalha, né? Na verdade, a gente segue aí acompanhando sempre, né? Durante aí vários anos, mas com fé em Deus a gente já venceu, já estamos curados. Uhul! Mas as pessoas sempre vêm fortalecer a gente, falar, olha, eu tô orando por você, e isso deixa a gente tão feliz, né? Eu mesmo fico muito realizada quando as pessoas chegam em mim e falam, tô orando por você. Eu falo, nossa, que bênção de pessoa, né? Porque quando as pessoas chegam falando, eu tô orando por você, é porque gostam de você, né? Porque muitas pessoas não chegam assim. Chegam às vezes, né, perguntando, eu recebi muitas perguntas, não sei você, mas
por que que você tá, nossa, você tá tão feliz? Mas que bom que eu tô feliz, né? Que bom que a gente tá sendo forte, porque muitas vezes a gente não é, né? Às vezes as pessoas veem a gente lá com um sorriso no rosto, mas não sabem o que a gente tá passando lá atrás, né? Deus sabe de tudo, então, Deus sabe de todas as coisas. Então, para quem está passando por isso agora, Márcia, que tipo de alimentação ajuda a se sentir mais forte e com mais energia? Então, quando fala de alimentação, eu já vejo, né, um pratão brasileiro lá. Comida simples, comida natural, comida da roça. Que vem da terra, né? Que vem da terra. Eu falo que tudo que Deus nos deu é o melhor alimento, né? Desde um carboidrato, uma proteína, né? Os macros e micronutrientes, a água, tudo é alimento. Então, é uma alimentação saudável, equilibrada, com o que é natural, evitar o que é processado, o que é industrializado, tudo isso é prejudicial para a vida tanto de um paciente oncológico como para qualquer paciente, né? Para qualquer ser humano que queira ter uma vida mais saudável. Então, eu sempre falo, alimentação saudável, reeducação alimentar é tudo que a gente tem. Então, a gente precisa se reeducar enquanto é tempo para a gente ter uma vida adulta, saudável, e depois lá para frente uma vida, né, na idose, né, quando a gente ficar idoso, quando a gente estiver lá velhinhos, a gente também ter um pouquinho mais de saúde nessa idade da terceira idade, né, que é a melhor idade. A gente poder aproveitar, né? Dançar ainda bastante. mais a vida, né? Dançar bastante. Bailão. Então me conta aí, Márcia, você sabe que tem muito mito, né? Por aí que as pessoas falam. Então, principalmente quando é sobre comida, né? E sobre o câncer. Então, existe algum que você gostaria de desmentir aqui hoje? Por exemplo, o açúcar alimenta o câncer. Então, quando a gente fala do açúcar, o açúcar em si já é prejudicial, né? Se a gente usar em quantidades elevadas ou inadequadas, automaticamente a gente vai ter uma saúde desequilibrada. Então, quando a gente vai fazer um tratamento oncológico e o doutor pede para a gente restringir o açúcar ou evitar, é sinal que o açúcar não é tão bom assim. Então, tanto para pacientes oncológicos como para qualquer outro paciente, o açúcar sim vai prejudicar a saúde se consumido em maneiras inadequadas ou além do consumo ideal para cada paciente, para cada ser humano. Tanto que em algumas consultas com você mesmo, né? Eu até tirei essas dúvidas, porque eu sempre amei um chocolate, né? Amei um leite, um queijo, né? Um queijo com doce de leite. Falei, meu Deus, e agora, né? O que vai ser de mim? Vou ter que cortar totalmente o açúcar. Não é bem assim, né? As pessoas acham que é igual para emagrecer, tem que um dia para o outro cortar totalmente o açúcar, fazer aquela dieta e cortar tudo, né? E não é bem assim, é tudo um equilíbrio, né? E comer aquilo que Deus nos deu, né? A tal da dieta divina, como meu marido fala, né? Isso mesmo. Comer o que Deus nos deu, saudável. o que está na terra, né? Por exemplo, fazer um queijo natural, né? Como eu faço lá, eu faço meu queijinho lá na roça com leite que eu tiro, né? Não vai matar ninguém comer um queijo, né? Ou comer um bolinho no aniversário de alguém, né? Agora, você ficar todo dia ingerindo, né? Esses alimentos é o problema, né? Eu sempre falo que todos os alimentos, se a gente ingerir adequadamente, a gente pode consumir. E alimentos, quanto mais passar por processos industrializados, menos saudável ele vai ser, né? Até desde o açúcar mesmo, que a gente pode citar aqui. O açúcar mascável é o que é menos processado. Tem outros, né? Entre outros, vários outros, que às vezes a maioria é marca, né? Marketing. Então, eu sempre jogo o açúcar mais saudável no nosso dia a dia, que é acessível tanto para cidades grandes como pequenas, é o mascável, que é o mais natural. Então, quanto mais refinado, mais processado, menos saudável vai ser. E todos os alimentos são assim. Ou optar por uma fruta, né? Também que a gente gosta ali, fazer um iogurte natural, talvez, né? Em casa.
mas não focar somente em produto industrializado, né? Que é o que a maioria vai atrás, porque é mais fácil, né? Então, Isso mesmo. Você falando da fruta, se a gente ter uma alimentação saudável, com carboidratos, quantidades adequadas, frutas, automaticamente ela já tem açúcar, né? O próprio açúcar dela. Então, não precisa você ingerir além disso. E quando você ingere além disso, que é o que vai estragar, né? Fazer mal à sua saúde, ser prejudicial. Então, se você já tem uma dieta restrita, um cuidado com o consumo de açúcar, com certeza a sua vida já é um pouquinho mais saudável. E você já é um pouquinho mais feliz, com mais energia, com mais alegria e tudo mais. Porque a gente se alimentar bem, a gente é feliz, a gente é saudável. sim. E a gente sabe que o emocional pesa muito, né, durante o tratamento. Então, como que a alimentação pode nos ajudar, né, nesse equilíbrio? Então, o que a gente deveria comer para a gente estar bem hoje, né? E você, como nutricionista, falando, poderia nos indicar? Eu sempre falo que alimentações integrais, saudáveis e integrais, né, frutas, verduras, legumes e alimentação integral. O integral ele ajuda você a ter mais saciedade, mais tranquilidade, fica menos ansioso, digamos assim. E dentro disso também tem alguns alimentos que são um pouquinho mais ricos em te deixar mais tranquilo, né? Por exemplo, a banana, desde que não te faça mal ou você não tenha má digestão, porque todos os alimentos que a gente ingere, se não me faz bem ou já tem, né, uma má digestão durante o tratamento oncológico, ele vai talvez ressaltar um pouquinho mais esse paladar e talvez te deixar mais enjoado ou algo assim. Então, todos os alimentos saudáveis, todos os alimentos de origem divina, como disse o seu marido, de origem, né, que Deus nos deu. Ele, quanto mais saudável a gente se alimentar, melhor vai ser. Um brócolis, uma couve, uma beterraba, todos os alimentos. Eu sou fã do natural, do colorido, de um pratão colorido, uma salada colorida. Isso é vida para mim. Eu sempre passo isso para os meus pacientes, inclusive para você já um dia que foi lá comigo. Ainda faço acompanhamento esse mês, ainda não fui lá, né, pra dar um puxãozinho de orelha, mas a Márcia não é assim, não. Precisamos ir. É. Então, mais uma pergunta, né, Márcia? Na sua experiência, o apoio da família e dos amigos faz a diferença nesse processo aí de cura e de recomeço? Sim, eu falo que família é amor, é cuidado, é atenção, é tudo de bom que a gente tem. Então, quando a gente tem a família, os amigos pertinho, né, te segurando na mão quando você precisa, isso conta muito. Então, você já se sente vitorioso, né? Você já se sente com a bandeirinha branca da paz, da alegria, do tô aqui, tô pronta. Porque, né, pai, mãe, irmãos, é tudo que a gente tem de mais Os sobrinhos, valioso, né? sobrinhos, afilhados, namorados e tudo mais. A gente tem N's, né? Os motivos para a gente sorrir, né? E a igreja traz bastante pessoas com o coração puro, né, com o coração de Deus já. Eu falo que quando a gente está pertinho de Deus, a gente tem, né, mais Deus ainda. Sim, eu nunca me esqueço da minha primeira quimioterapia, que eu fui para Cascavel, e quando eu cheguei de lá, às vezes eu até me emociono de falar isso, tem que firmar o pulso, porque senão eu vou desabar, chorar aqui. Eu cheguei de Cascavel, eu estava bem desanimada, assim, né, porque tinha recebido o diagnóstico, né, eu fui lá para fazer uma consulta e voltei já feita a minha primeira quimioterapia. Então, cheguei de lá bem abalada, assim. E a primeira coisa que eu fui lá na casa da minha cunhada, né? Ver os meus sobrinhos, a minha filhada. Só parece eu ver ela, aquele sorriso dela, sabe? Nossa, já me deu uma felicidade enorme, sabe? Então eu vi que você também tem vários afilhados, né? Vários sobrinhos, mais um a caminho agora, né? Então a gente se fortalece aí com Deus, com a família, né? Com os amigos aí, com as orações das pessoas, né? Principalmente com Deus, né? A nossa fé. Mas tudo assim, a gente tem que pensar no motivo. Meu Deus, eu tenho uma segunda chance agora,
né? Então a gente já vê a vida de outra forma, né? Depois. Isso mesmo, ter sobrinhos e afilhados é tudo de bom. E eu tenho vários, graças a Deus. E igual você disse, quando eu ficava lá em Cascavel para fazer as rádios, às vezes, né, eu não via a hora de voltar para ir ver meus sobrinhos, né, meus afilhados. Eles são minhas alegrias e sempre vão ser. Então, as mães deles e os pais deles que lute. Se eles me escolheram, eles já sabiam que eu ia ser grudenta, já ia ser chicretão mesmo e eu vou cuidar. Vou paparicar mesmo, vou querer trazer pertinho, vou querer abraçar. Sinto saudade, ligo, mando mensagem, que nem meu sobrinho que tá grandão já, o Kaique. Nossa, sinto uma saudade, assim, enquanto eu não fui ver ele um pouquinho, que ele voltou da escola, não me contentei. Então, meus sobrinhos menores são a mesma coisa. A mainha tá chegando e eu largo tudo e vou ver eles, vou tomar um chimarrão com a irmã, né, vou ver meus pais, que tudo isso nos fortalece. Então, eu falo que a família da gente e esse amor que a gente tem das crianças é perfeito. Não tem amor melhor que a gente possa receber de alguém. E depois de tudo que você viveu, Márcia, o que mudou na sua forma de enxergar a vida e também o seu trabalho como nutricionista? Mudou alguma coisa antes do câncer, depois? Eu acho que não mudou muita coisa. Eu sempre acreditei que a vida é maravilhosa, indiferente se a gente tem um obstáculo ou não. Que nem tinha pessoas que falavam, meu Deus, é uma cruz. Eu falei, não vejo como cruz, não vejo como peso, não vejo como punição, né? Que as pessoas ficam, o que você fez que Deus está te punindo? Não. Eu sempre pensei que Ele me ama, Deus me ama e Deus me quer mais forte, então Ele me deu isso para mim ficar mais forte ainda e talvez passar para os outros, né? Essa fortaleza. Porque quando a gente acredita de dentro para fora, é muito mais fácil, a gente não precisa tirar a máscara, né? Eu falo que a gente ser verdadeiro com a gente mesmo e com os outros, a gente já está vivendo, a gente já está transmitindo o amor, o cuidado. Então, eu acho que é isso. E você realmente passa isso Acho pra que é gente. ser de Deus. É Deus agindo na nossa vida, né? Então, para quem está ouvindo a gente agora e está no meio do tratamento, né? Às vezes cansado, desanimado, que mensagem você deixaria para essa pessoa? Eu falaria para essa pessoa que não é o fim, é só o começo, né? Que Deus é perfeito e Deus sempre dá o melhor para nós. Então, a gente tem que acreditar na vitória, porque ela vem. A gente, né, passa por vários processos e eu sempre falo que os doutores, né, os médicos fazem a parte deles, mas a gente precisa fazer a nossa. Então acredite, você reze sim, faça oração, se ame, viva, não se esconda, não se camufle, né? Se alimente bem, faça um esforço para você estar bem. Deixa as pessoas te verem, te visitar, porque isso também conta, né? Você se esconder, então isso só vai prejudicar mais. Então, seja você mesmo, deixa as pessoas cuidarem de você. Às vezes a gente não deixa as pessoas cuidar da gente, vem umas bombas para a gente aprender a gostar e a deixar as pessoas cuidar da gente. E para quem cuida, Marcos, um paciente oncológico, né? Qual seria o conselho aí da nutricionista, dessa mulher aí de fé que você diria para as pessoas que acompanham, né? Porque também não é fácil, né? Para quem está ali do lado, acompanhando, né? Muitas vezes a gente tem que ser a força ali na hora e falar. Então, um paciente oncológico, você tem que dar amor para ele, amor, cuidado, atenção e se colocar no lugar dele, né? Assim, que nem ali, por exemplo, no meu trabalho no hospital ou quando eu atendo um paciente que está no início ou já no meio, né, do tratamento desse processo aí, eu já falo, ó, você precisa cuidar de você, né? E a gente precisa cuidar do paciente. Acreditar, passar força para o paciente, que tudo é um processo, né? E um paciente oncológico nem sempre vai ser 100%.
E a diferença é de um paciente para o outro, né? Por exemplo, tem pacientes que sofrem mais, tem pacientes que depois no final tem dor. Então a gente tem que rezar para não ter dor, rezar para ficar tranquilo. Durante a alimentação, a gente ali, né, no meu trabalho, eu tento oferecer o que o paciente consegue se alimentar, desde suplementos alimentares ou uma refeição que, né, seja mais rica em nutrientes. Então, eu sempre falo que a gente viver com paciente oncológico, igual antes do meu tratamento, eu já tinha muito amor por esses pacientes. Porque o paciente, indiferente de se está no oncológico ou não, é um paciente, né? E ele precisa de amor, precisa de cuidado. E nem todos conseguem digerir esse diagnóstico. Então, se a gente tiver amor para cuidar dele, tiver amor para passar para ele, já é meio caminho andado. O paciente com certeza vai ter uma cura e ser um milagre de Deus, assim como nós. Porque, graças a Deus, a gente passou por isso. Eu não tive tanta questão de enjoo, acredito que você que também não, né? Todas as conversas que a gente teve até hoje, né? Porque a gente é amigas íntimas agora, né, Márcia? Todas as dúvidas que eu tenho também, estou sempre mandando mensagem lá para Márcia. Márcia, o que eu tenho? Será que é isso? Será que é aquilo, né? Então, eu não tive questão de enjoo, né? Dor eu fui ter depois da cirurgia, um pouco de dor ali, mas a gente não teve, mas muitas pessoas têm dor, né? Então, nada melhor que quem tá ali trabalhando com a saúde, tratar bem as pessoas, né? Geralmente tratam, né? Mas algumas vezes, às vezes acontece, né? Uma pessoa ou outra, mas estão sempre cuidando bem dos pacientes oncológicos. Quando se trata de paciente oncológico, a gente já fala, né? Um pouco diferente, né? E quando fala de paciente oncológico, acompanhante oncológico também precisa de cuidado, também precisa de atenção, porque estar ali 24 horas junto com o paciente que está nesse processo, a pessoa está vivendo aquilo lá junto com o paciente. Então a gente precisa sempre se colocar, né, no lugar do outro, ser humano. Sempre observar o que eu gostaria de que fizesse para mim, né? O que eu posso fazer ainda mais por esse paciente. Então, a gente sempre tem que, primeiro, colocar Deus na frente e o humanismo. A gente é um ser humano, mas o outro também é. Então, diferente do que fez ou deixou de fazer, a gente tem que passar o melhor para ele, o maior cuidado, o maior amor. Então, é isso que a gente tem que fazer. Sempre. Empatia, cuidado, amor e o resto é resto. Sim. E para a gente fechar com chave de ouro, uma pergunta que eu vou fazer aí para Dona Márcia. Se a sua vida fosse uma roça, o que você mais tem cultivado hoje? Amor, cuidado, carinho, família, fé, né? Eu sempre falo que eu sem Deus eu não sou nada. Então eu até nem sei acordar e não falar com Deus. Eu não sei dormir e não falar com Deus. Então para mim tudo é gratidão, tudo é paz, tudo é amor. Coisas ruins acontecem sim, mas a gente não precisa guardar pra gente. A gente, né? Tudo tem solução. Então eu penso que vida, roça, tudo é saúde, é saudável, é ser saudável, é ter um caminho que você quer seguir. Então, quanto mais amor com a gente mesmo, carinho com a gente mesmo a gente tem, a gente se olhar no espelho, a gente vai conseguir expressar isso ou transmitir isso para as outras pessoas. Muito bem, então, Márcia. Então, essa foi a prosa boa de hoje, com a Márcia Saqueiro, que é nutricionista também, uma amiga que Deus me deu. E quero te agradecer, Márcia, por você ter aceitado o meu convite, né? A gente demorou um pouquinho, mas conseguimos gravar aí dentro do mês de Outubro Rosa. Eu queria trazer a Márcia para poder falar um pouquinho para as pessoas que puderem assistir depois. Essa força que você passa para nós, não só para mim, mas eu acredito para todas as mulheres que também estão assistindo a gente agora ao vivo. Se alguém tiver perguntas aí para fazer, por favor, mandem agora, antes da gente encerrar, né? Mas eu acredito assim que você passa uma força muito grande para todas nós mulheres aí. Foi muito vitoriosa, já venceu, já vencemos, né? Mas com a graça de Deus aí, tem nos dado esse suporte aí com nutrição, né? Porque a gente, quando termina o tratamento
começa o tratamento oncológico, a gente está com mil e uma dúvidas, né? Por que isso? Por que eu não posso comer isso? Por que eu não posso fazer aquilo, né? E não é bem assim, né? Não precisa ser limitante, né? A gente pode continuar a nossa vida, né? Eu, como sempre disse, nunca me alimentei tão bem, então procurei você para você poder me ajudar. E Deus sabia que eu ia encontrar uma amiga aí, que ia me fortalecer ainda mais, que eu ia passar por isso, e que ainda fortaleceu um pouco mais minha fé. Amém. Que gostoso, que conversa boa mesmo. Eu agradeço você pelo convite, pela confiança em me trazer aqui para falar um pouquinho da minha nutrição, da minha vida, da minha história, da minha fé, né? Que Deus é perfeito e sempre vai ser. Eu também gostaria de deixar uma mensaginha para as mulheres nesse finalzinho de outubro, outubro rosa, que a gente enfatiza bastante a importância do cuidado com nós mesmas, né? Para a gente ter mais atenção para evitar que tenhamos câncer de mama ou câncer no colo do útero, né? Nós mulheres do mundo todo, nós, né, tanto quanto a nós que já passamos, temos que manter o cuidado, manter o tratamento, manter a atenção, porque a gente, né, não é porque já teve que a gente tem que se desligar, se descuidar. Então, eu sempre falo para todas as mulheres e sempre falarei, eu sempre defendi essa causa e sempre vou defender. Faça exames, procure um médico, se olhe, se sinta, se observe, se ame, se priorize, porque a gente precisa se olhar. Se a gente se olhar, a gente vai ver o que está certo e o que está errado. E se tiver algo errado, a gente tem N médicos, né, N profissionais que pode estar te ajudando e te auxiliando para esse procedimento, para esse tratamento ou para esses exames que só são de cuidado, de prevenção. Não quer dizer que se eu for fazer um exame eu vou ter alguma coisa. Não, é só um cuidado, é só um amor com você mesmo. É só se desligando do mundo lá, falar, opa, hoje eu preciso olhar para mim para depois eu olhar para minha família. Então eu sempre falo, se ame, se cuide, porque a gente só tem uma vida e ela precisa ser maravilhosa e precisa ser bem vivida. E se a gente não cuidar de nós mesmos, quem vai Quem cuidar? vai cuidar? Então precisamos aí ter um pouquinho mais de cuidado com nós mesmos, porque a gente sabe que é a partir dos 45, né? Agora é 40. 40. Então, nós, se a gente fosse esperar até essa idade, né, Márcia? Então, o mundo que a gente está vivendo hoje não é o mesmo de antes, né? Então, a gente precisa se cuidar. Hoje tem muitos exames, muitos médicos aí que estão para nos auxiliar. Então, não nesse mês de outubro rosa, a gente está enfatizando que é o mês, né? Mas não só agora, mas durante todo o ano a gente deve se cuidar. Vi alguma coisa diferente no meu corpo? Procura um médico, né? Qualquer dor ali não vai se automedicando em casa, porque no meu caso mesmo, como eu sempre disse, se fosse para mim estar lá em casa tomando uma medicação, passou a dor, e daí? Né? Então a gente precisa realmente se cuidar, se olhar para nós mesmos e cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, né? Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai dar conta do resto? Vai cuidar dos outros, né? Que nem hoje mesmo eu fui realizar meu preventivo, né? Eu faço acompanhamento. E também devido a ser outubro rosa. E eu ouvi que as mulheres de roncadores estão de parabéns, porque elas estão esse mês, né, procurando um pouquinho mais e dando um pouquinho mais de atenção para elas mesmas. E é isso que eu quero sempre ouvir, não somente no outubro rosa, não somente nesse mês, mas durante o ano todo, que as mulheres se cuidem, né? Que elas se olhem, para ela ter um cuidado e um amor pelos outros. Que se a gente tiver saúde, estiver bem com a gente mesma, a gente abraça o mundo. Mais ainda do que o normal, que a gente já abraça o mundo no dia a dia, mas com saúde a gente consegue fazer um pouquinho mais um pelo outro. Graças a Deus. E é igual eu falo, se a gente não puder ajudar o próximo, o que a gente está fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui se eu não posso cuidar do meu próximo? Tanto quanto através da profissão, quanto através da oração. Então, tudo é cuidado. E se a gente olhar para o próximo e se colocar no lugar dele, a gente com certeza vai ter um pouquinho mais de amor e zelo pelo próximo.
Sim. E nós vamos continuar, acho que aqui, né, tomando chimarrão, né? Temos perguntas na live. Quem está acompanhando ali. Mas tem um pessoal aqui falando. Marcinha, adoro. Então lê aí pra gente. Obrigada. A Vanessa também está aqui. Vanessa França. Patrícia tá aí ou não? Patrícia tá. Um abraço, gente, para todos que estão aí nas redes sociais nos acompanhando. Um abraço, pessoal. Patrícia falou aqui, minha mãe é uma vencedora. E isso só traz mais fé. A Vanessa falou, eu afirmo que que para Deus nada é impossível, ainda que a medicina desista, Deus nunca desiste dos seus. Muita mensagem de fortalecer ainda mais nossa fé, né, Márcia? O pessoal tá mais dando força aqui, falando coisa boa. Que bom, então. Perguntas não temos. Aê, muito bem. Então, mais uma vez, obrigada, Márcia, por estar aqui com a gente. Esse foi o primeiro episódio do Da Roça para a Vida, que a nossa prosa aqui é boa, é garantida. Então, nos vemos no próximo episódio, gente, com mais convidados aqui também. Obrigada, Márcia, por você estar presente mais uma vez. E vamos ver se futuramente trazemos a Márcia para tomar um chimarrão novamente aí com a gente quase não gosta de um chimarrão, e pros baile, né, Márcia? Amamos chimarrão e amamos tudo que é bom. E viver é uma alegria. Temos a oportunidade de estar aqui, estar vivo, né? Então temos que viver intensamente essa vida. Então, gratidão a todos que acompanharam a gente da Roça para a Vida hoje. E no próximo episódio estamos por aí novamente. O pessoal que está acompanhando a gente na live aí, acompanhe a gente aí nas redes sociais. Sigam a Márcia também, ela está lá como Saqueto Márcia. Procura ela lá no Instagram. A gente está aqui através do TikTok hoje. Mas outro dia a gente pode estar em outra rede social, né, Márcia? Digam aí, gente, onde vocês querem ver nossas lives aí. Outro dia eu trago a Márcia aqui do programa aqui da rádio, quem sabe, para falar ao vivo com vocês também, né? Eu sou de topar muita coisa. Sou meio doidinho, igual a Jéssica. Então nós topamos de tudo, né, Márcia? Pede que a gente faz. Fazemos. Então, obrigado, Rodrigo, também, que está aqui nos auxiliando hoje. Não está nos bastidores, mas está aí. Sem ele, eu também não estaria aqui, porque ele foi meu braço direito aí. Sempre me apoiou em todas essas loucuras, né, Rodrigo? Tudo que eu penso em fazer, ele, não, vamos lá, topo, vou, te ajudo. E é assim, a Márcia agora noivou, né? E esperamos ansiosamente esse casamento. Meu Deus, um dia sai meu casamento. Sai, sim. Deus então, sabe o que faz, né? Eu acho muito lindo e admiro vocês dois, né? Não posso deixar de falar um pouquinho também. É um casal lindo que um acompanha o outro, um dá força pro outro, um segurando a mão do outro, né? Assim como você já falou, ele sempre te acompanhou em todos os seus dias de tratamento, né? Ele esteve com você em todos os seus medos, em todas as suas inseguranças, em todas as suas graças, porque cada fim de quimioterapia com certeza é uma graça. Então, só quem passa sabe o que é bom e como é bom ter alguém segurando a mão da gente ou cuidando da gente, da maneira que a gente é, né? Porque a gente também, às vezes, fraqueja na questão de não querer o cuidado, mas se a gente deixar, tem muita gente que quer cuidar da gente. Eles estão ali para dar um empurrãozinho quando a gente não tá bem, né? Às vezes a gente tá meio triste, querendo chorar. Não é assim, vamos erguer a cabeça, né? Então é um segurando a mão do outro, né? Muito lindo. 2 anos atrás o Rodrigo também fez uma cirurgia, eu apoiei ele na forma que eu podia, né? E agora, durante o processo de tratamento também, esteja aí me dando maior apoio, maior suporte. Sempre teve ali meu braço direito, né? O que eu precisava, ele estava ali me ajudando, me colocando para cima. A mãe da gente, né? A família, os amigos, todos nos auxiliam, mas o nosso companheiro é o que a gente escolheu para a vida, né? Sim. Então, sou muito fã de vocês.
E nós agora de vocês, que o pedido de casamento lá foi lindo demais, Ai, né? amém. Que emocionante, Amém. gente. Que Vi o Deus- vídeo hoje. Que Deus conserve o melhor para nós, né? Que seja todos feita a nós. vontade dele. Assim como sempre eu peço que primeiro a vontade de Deus, depois a nossa. Amém. Amém. Então encerramos essa gravação por aqui. E Obrigada. a gente achou que ia ficar até meia-noite que a gente conversando, né, Márcia? É 9h10 Não. agora? Olha Nós só, somos bons na gente. conversa. Nós somos bons de conversa para fazer mais perguntas para Márcia aí, hein? Mas conversar mais, prosear mais aqui a prosa que nós mesmo, né? Chimarrão ainda. Faltou pipoquinha, né, Márcia? Conversa Um boa. queijo pra gente comer, né? No Petisco. próximo a gente vai Petisco. programar uns petiscos, né, Rodrigo? Agradecer também o pessoal lá da Cressol, que está aí com a gente, né? Tomando um chimarrão, Aqui também, ó. uma aguinha. Saúde. Tudo é saúde. Água, né, Márcia? Uhum. Hidratem-se, gente, porque a água ajuda muito, né? Tanto durante o tratamento, né, Márcia, quanto a vida, gente, eu era muito ruim de tomar. Chimarrão eu tomo bastante, mas não é igual a água, né? Sim. Precisa se É hidratar. diferente. Chá, água, chimarrão, tudo é necessário, tudo é importante para ter uma pele saudável, um melhor tratamento, uma melhor absorção de vitaminas e minerais. E roncou a bomba. Acabando a água. O Rodrigo vai querer uma cuia, Rodrigo? Aí, Tá meio escondidinho. ficando lavado a erva já. Também, vamos par de cuiada, tomamos 2,5 litros de água, quase, Márcia. A gente vai conversando, e daí quando a gente vê, já passou a hora, tomamos uma cuia de chimarrão, precisamos marcar outro chimarrão com pipoca lá em casa. Eu já topo. Teve café, teve um monte de coisa. Bolo, né, gente? O dia que a nutricionista foi em casa, eu fiz o quê? Um bolo de chocolate, né, Márcia? Bem delicioso, inclusive. Não, mas nutricionista também come. Não. Só não exagerar. É, de vez em quando, né? Eu nem tinha açúcar lá em casa aquele dia, lembra? Sim. Gente, eu tinha só açúcar mascavo, e daí pra acertar o ponto da cobertura, né, de um bolo. Não foi fácil, mas saiu. A gente não é aquela coisa na cozinha, mas a gente não passa fome também, não. Delicioso, isso mesmo. Obrigada, Márcia. Rodrigo, tem mais gente aí na live? Tem bastante gente na live? Sem perguntas. Tá todo mundo só querendo ouvir nós falar, Márcia. Ninguém quer falar nada. Eles estão se acostumando com a ideia primeiro. É o primeiro episódio, né? A gente nem conseguiu se programar para postar nada antes, né? Uma correria, Uma né? correria, uma vida Graças mais... a Deus. Graças a Deus, estamos com saúde, Trabalho né? e correria. E a agenda é trabalhar. cheia, isso é importante. Quantos eventos esses dias, né, Márcia? Deus tá me colocando cada dia uma coisa nova. Mas que bom que a Mas ele gente sabe de cada propósito, né? Não sei, ele coloca na vida da gente, é porque ele sabe que a gente consegue passar, né? A gente é capaz, né? Ele capacita, com certeza. Ele mostra o caminho e fala, vá, eu tô aqui, te segurando. Aí de vez em quando a gente fala, meu Deus, e agora? Aí daqui a pouquinho já acontece outra coisa. Ivanete, lá de Rondônia. Nós, a Márcia foi longe esses dias, né, Márcia? Foi lá no Mato Grosso. E a primeira, né? Aguarde as próximas. Aguardem as próximas. Eduardo também está dando boa noite. Boa noite, Eduardo. Eduardo de lá? Eu tenho meus companheiros que me abandonam, Márcia. Toda live que eu tô aqui, eu respondendo ou não, eles estão aí comigo. Você acompanhou um pouquinho o Cascavel também, né? Sim. Nos dias que eu fiquei lá com você, até participei de umas lives também. Dava um bom dia, um oi, um tchau. Rafael Lima, boa noite. Noite, Rafael. Vou ter que estar se desdobrando ali entre 3 celulares para poder acompanhar. Faça câmera. Cameraman. Bastidores sempre é assim também, é bem trabalhoso.
Vanete falou aqui, ó, vocês são guerreiras, vocês são demais, guerreiras, parabéns. Ai, obrigada, Vanete. Deus abençoe sua vida. Eu não consegui nem compartilhar lá no grupo a live, porque os 2 celulares ali conectados, gravando, né? Eu espero que alguém tenha compartilhado lá no grupo aí de vocês. Você tá lá no grupo também, né, Márcia? Sim. A gente não consegue acompanhar todos esses grupos, né? Não, é muito A gente tenta, mas a vida é tão corrida hoje mesmo. Até meio-dia eu fui tentar ajudar na estufa. A Vanete falou que ela compartilhou. Eba! Mas eu não tava muito bem e depois do tratamento a gente fica assim, né, Márcia? Um dia a gente tá bem, outro dia acontece alguma coisinha. Então, tentei ajudar, não deu certo, fiquei meio de repouso hoje. E tava um dia gostoso, né? De ficar de repouso. Hoje estava propício para ficar quietinho, de boa, descansando, escutando a beleza. Curtindo o que Deus tem, a chuvinha tranquila, estava bem tranquila, né? Bem Hoje estava gostoso mesmo de ficar lagarteando, ficando bem à toa. Só porque acabou as férias. Eu já voltei ao trabalho, estava de férias até ontem. Hoje já acordei nativa já. Curtiu o quê? Uns 15 dias de férias? 15 dias. Batendo perna, que eu já bato perna no normal, imagina eu de férias. Mas é gostoso, né? Também Poder ver as pessoas que a gente quilômetros. gosta, né? Eu falei que essas minhas férias agora foi de calor humano, bastante calor humano. Eu gostaria de ter ido lá no meu irmão, lá no Pará, mas não foi possível dessa vez. Quem sabe nas próximas férias eu consigo ir novamente lá visitar ele, né? Tá bem longe. Tem que voltar logo aqui pertinho de nós. Tomara que veja essa live aí. E volto. Não demore muito. A gente fica com saudade das pessoas. A minha mãe mesmo tá a 1000 quilômetros de mim, né? É difícil pra gente estar se deslocando. Ela tem a vida dela, o trabalho dela, eu também tenho a minha vida, o trabalho. Mas a gente sempre dá um jeitinho, né? De ver a família, se um não dá pra ir, o outro vem, né? A nossa vida lá no sítio é muita correria, não tem folga, na verdade, né? Quando as vacas estão ali num processo de secagem, a gente poderia ir, tem a estufa, né? Agora tá produzindo tomate. Inclusive, as minhas mãos hoje, não posso nem mostrar muito aqui nas câmeras, porque estão todas encardidas de tomate. O Rodrigo olhando no meu pescoço hoje falou, nossa, parece que você tá com uma cara de anêmica. Daí eu falei, anêmica? Ele olhou, tava cheio de passar os tomates assim. A gente tava desbrotando. Ontem, hoje de manhãzinho, eu fui lá ajudar, mas aí não deu muito certo, né? Aí voltei pra casa, mas aí já passa os galinhos do tomate, ele já fica meio amarelo. Falei, não, tem nada anêmico aqui não. Eu tô muito bem. É só os galinhos do tomate, mas... É só uma poeirinha. Mas assim que a gente pode, a gente tira umas férias, a gente vai viajar, vai passear. Quero ir lá ver a dona Genivone também. Ai, que delícia, eu fui. Lá longe. A Ângela tava lá também, né? Sim, a gente foi na casa dela, em Carapó. E ela é em Nova América, lá no Mato Grosso do Sul. Subi lá em cima, sim. Fui matar saudade das minhas amigas que o Seon que me deu, né? O tratamento oncológico. A gente faz tantas amizades boas, né? Tantas pessoas guerreiras, tantas pessoas fortes, né? Eu sempre falo que se Deus deu é porque ela já sabia que era forte. Então não sofra, porque Deus é perfeito. Se Ele deu é porque Ele já sabia que você ia ser guerreira, ia ser vencedora. E já tá com a vitória na mão. De Jesus. Amém. Aí fui também nas minhas férias pro lado de Londrina, Cambé, Maringá. Visitei uma amiga gestante, visitei uma outra amiga que já trabalhou comigo, minhas primas em Maringá. Sei que eu já fiz um tour esses dias. Matei a saudade de várias pessoas. É gostoso, né? A gente poder passear. Matei a saudade de algumas pessoinhas que a gente não vê com tanta frequência. Mas que Deus sabe que estão todos no nosso coração, né? A gente não pode visitar, a gente fala pelas redes sociais, né? WhatsApp, manda mensagem, faz videochamada, né? Sim. Então hoje a tecnologia tá aí para ajudar a gente. Facilita também. muito. Facilitou muito. Olha a chuvinha lá fora. Ai, gostoso de dormir, né, Márcia? Vamos descansar, né, gente? Vamos deixar a Márcia descansar também. Chega de prosa por hoje. Outro dia a gente proseia mais. Foi muito gostoso, muito bom essa prosa aí com vocês. Deixa o Rodrigo tomar uma cuia de chimarrão também.
Espero que tenham gostado da nossa conversa. Eu acredito que sim, né? As pessoas vão assistir depois aí os vídeos. Então procura a gente lá nas redes sociais, mais uma vez. Sigam nós, que a gente vai estar sempre atualizando vocês aí. Um pouco da nossa vida, porque tudo a gente não consegue compartilhar, né, Márcia? A gente compartilha um pouquinho, Eu sou de viver mais, eu não posto muita coisa. Quando eu vi, já passou. Eu até planejo de postar, faço aquele filme na minha cabeça, mas na hora de postar, e falo, vixe, não dá tempo. Cancela e vamos pro próximo dia. Mas é assim. Obrigada, pessoal. Obrigada, Márcia. Uma boa noite, um bom descanso para você. Obrigada igualmente. Boa noite para vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, infinitamente, que eu seja sempre fazendo parte da vida de vocês. E agora vocês já são minha família também. Amém. Deus abençoe todos nós. Amém. Deus cuide de tudo. Obrigada pela amizade. Obrigada por estar aqui. Próximo a gente conversa mais prosa boa por aí, gente. Boa noite, obrigada.